Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 32. Nesses capítulos do livro de Gênesis, entre vários deles, nós temos a história de um dos patriarcas bíblicos, que foi Jacó. E a história de Jacó, conhecida de muitos, ela se baseia em alguns momentos familiares muito conturbados. E muitos irmãos e irmãs aqui conhecem, já leram diversas vezes a história de Jacó, e com certeza estarão comigo agora recordando alguns detalhes de vários momentos, mas eu quero frisar no momento da vida de Jacó com a igreja nesta noite, com aquilo que eu tenho intitulado essa mensagem como escravos do passado. Olhar um pouco para Jacó como alguém que deixou-se escravizar pelo seu passado, e enquanto ele não buscou de uma maneira divina a sua libertação, ele não conseguiu sair da sua crise. Jacó, na realidade, é um personagem muito complicado. Eu diria não só complicado, mas cheio de imprevistos também. Devido à sua educação, principalmente a educação materna, sua personalidade foi aos poucos sendo formada. Na educação judaica, um tempo a criança ficava com a mãe e depois passava principalmente o homem para a responsabilidade do pai, quando envolvia as tarefas, os trabalhos que o pai exercia, a profissão que o pai exercia. Mas a mãe de Jacó teve uma influência muito forte na vida desse personagem. Ele, no fundo, tornou-se um filho mimado, protegido pela mãe. E quando nós vamos lendo a sua história, nós vamos notando que a mão da mãe, e lendo também a história de sua mãe, a mãe teve influência direta em vários momentos negativos na personalidade de Jacó. Ele acabou se tornando uma pessoa egoísta, cheia de segundas intenções, calculista muitas vezes, sempre com aquele desejo de levar vantagens. E num determinado momento, no momento de esperteza, ele toma do irmão o direito de ser o primeiro. A história é muito conhecida. O irmão chega em casa cansado, ele está lá fazendo um belo e saboroso prato. O irmão pede um pouco e ele diz: olha, é o seguinte, me passa o direito de ser o primeiro da casa, que eu te dou um pouco de comida. E Esaú, também totalmente desavisado e desajuizado em relação à vida, não tem dúvida, isso aqui não tem importância, você é o primeiro e acabou. A desavença com o irmão começa ali. O jantar, na realidade, o almoço, ou seja lá o horário que eles comeram, foi um divisor de águas na vida daqueles dois irmãos.
E ficaram marcas muito profundas, porque a história diz que logo após ele enganar o pai, enganar o irmão por uma série de coisas, o texto bíblico também diz que ele precisa fugir, e a mãe diz: olha, foge, vai para a casa do teu tio, lá você vai ficar protegido, passa um tempo, deixa o seu irmão esfriar a cabeça, depois nós vamos ver como as coisas ficam, e os anos se passam. Mas esse passado fica na vida de Jacó. Esse passado não havia sido resolvido. Essa desavença com o irmão não havia sido resolvida. Ele simplesmente mudou de endereço, mas o problema foi com ele. Ele simplesmente mudou de casa, foi morar com seus parentes, mas aquilo estava dentro dele. Enfim, ele precisa se reencontrar com o passado, porque era um escravo do passado. E aí, quando nós olhamos para o texto bíblico, a partir do capítulo 32, nós começamos a perceber que o texto vem nos mostrar o que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas que querem corrigir aquilo que o está sufocando. Nós não vamos ver todo o capítulo 32 e 33, são muito longos, mas vamos ver algumas partes, e a partir dessas partes agora vamos também meditar. A primeira questão muito forte que nós temos na história desse personagem bíblico é que ele precisou enfrentar os medos que o atormentavam. Ele precisou enfrentar os medos que o atormentavam. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 32, nós vamos ver alguns versículos a partir do 3º versículo. Diz assim a palavra de Deus: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Até aqui. Até então, no momento em que ele decide encontrar o irmão, tudo bem. Mas chega o momento do encontro. E o texto todo nos mostra que Jacó estava preocupado com o encontro com seu irmão. O texto mostra em outros lugares que ele envia presentes, ele manda recados. Ele não sabia qual seria a reação, mas estava decidido a encontrar o irmão, e por que não dizer a cura. Ele não podia continuar em crise com aquele que era sangue do seu sangue. E aí nós vamos notando que o medo tomou conta dele num primeiro momento, de como ele precisava enfrentar e como ele enfrentaria aquela situação. Aqui nós vamos aprendendo que certas curas não são alcançadas, muitas vezes porque somos atormentados pelo medo do outro ou das coisas. Queremos muitas vezes curar as coisas nos dias de hoje, na vida de uma maneira geral, na história da humanidade, através de presentes, através
através de festas, através de movimentos promovidos, mas não através do toque, do abraço, do olhar e do perdão. Ou seja, o medo paralisa e neutraliza todas as nossas forças e as nossas energias. Somente quando decidiu encarar as consequências do encontro, o medo desapareceu e a verdadeira festa aconteceu. Foi essa a primeira tomada de decisão, a necessária tomada de decisão por parte de Jacó. Romper com seu medo para encarar aquilo que estava pela frente, a presença e o encontro com seu irmão. Mas tem um segundo momento, que é fundamental também. E esse momento está entre os versículos 22 e 32 desse mesmo capítulo. Ele precisou encarar, além dos seus medos, a dor da transformação. A dor da transformação. Diz assim o texto: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, ensina Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando esse atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Precisou encarar seus medos, precisou encarar a dor da transformação. Jaboque significa vale de segurança, significa fortaleza. E ele passa uma noite toda de luta, de busca, de procura, de desejo, de perseverança. E na sombra da morte, vamos dizer assim, Deus vem e incomoda o seu servo. E exatamente com um toque em suas pernas, Deus demonstra todo o seu poder. E com a mudança do nome, Deus lhe cura a alma. Mexe no físico, mas mexe principalmente na alma. Na realidade, Deus foi cirúrgico com Jacó. Toca em seu ponto fraco, mira suas energias, suas forças, mexe em suas articulações. Jacó, na realidade, precisou se encontrar consigo mesmo. Finalmente encontrou alguém que ele não podia enganar com um saboroso jantar. Ele não poderia oferecer àquela pessoa que lutava com ele simplesmente um prato de comida saboroso, dizendo que tudo está resolvido. A luta chega ao ponto de ele não ser mais ele mesmo. Aqui falamos do nosso encontro com o nosso eu, conosco mesmo, comigo mesmo. Antes de qualquer decisão externa, antes de qualquer atitude externa, antes de qualquer tentativa de reconciliação, antes de qualquer atitude de ir ao encontro de resolver problemas, é preciso resolver os problemas consigo mesmo. É preciso um tempo consigo mesmo.
é preciso uma decisão interna, é preciso uma cura interna para que possa depois trabalhar o externo. Eu quero, eu desejo, eu aspiro mudanças na minha vida. Depois de um tempo de lutas, Jacó entendeu tudo isso. Ou seja, não vou sair daqui sem ser abençoado. No fundo, nós aprendemos nessa luta a não desistir desse projeto. Ele tinha um projeto de se encontrar com o irmão, projeto de mudança, projeto de reencontro, projeto de cura, projeto de libertação do seu passado. E por isso ele luta, por isso ele decide buscar a orientação divina. Esta orientação às vezes vem à base de muita luta, de muita dor. Temos que ter sempre a consciência de que nunca sairemos da luta com Deus da maneira que entramos. Entramos de um jeito, saímos de outro. Entramos amargos, saímos aliviados. Entramos rancorosos, saímos em paz. Entramos com ódios, saímos com amor. Entramos com dúvidas, saímos esclarecidos. Entramos tristes, saímos alegres. Entramos doentes, saímos curados. Entramos com dúvidas, saímos confiantes. Entramos com medo, saímos com coragem. Essa é a ideia de quem permite que Deus toque nas suas articulações físicas, emocionais, enfim, em todos os aspectos, para que a mudança seja completa e a cura muito mais ainda. Enfim, ele tem aquele tempo com Deus, que não mais chama Jacó, mas sim Israel, porque foi em busca da libertação. Por fim, ele precisou descobrir a maravilhosa bênção do perdão. Aí no capítulo 33, vamos ler os 4 primeiros versículos, tão somente. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e arrojou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e choraram. Precisou descobrir a maravilhosa bênção do perdão. Finalmente, após a luta com Deus, surge a coragem de ir ao encontro do seu irmão. Com certeza, pensem comigo agora aqui, um filme passava em suas cabeças. Muitos anos, a história é longa, e talvez eles estivessem pensando, ou ele principalmente, como seria recebido pelo seu irmão. Será que o passado seria desenterrado? E o irmão jogaria em seu rosto, ou na linguagem popular, em sua cara, todo o passado e tudo aquilo que ele fez de mal? Será que o prato saboroso de comida seria lembrado e tornaria mais uma refeição azeda, amarga, cheia de dor? Ambos haviam passado por muitas mudanças na vida, e isso é muito importante de ser destacado. A juventude e as suas ambições tinham ficado para trás.
Eles eram homens formados, eram líderes, pais de numerosas famílias. Esaú seguiu o seu rumo, Jacó o seu, mas era tempo de recomeçar. E a luta com Deus deu a Jacó a coragem de pedir perdão. Seu irmão era importante na sua vida, era o único irmão. Ele não queria que aquilo continuasse, que aquela tristeza, que aquele amargor, que aquela ferida aberta no passado os levasse assim para a eternidade. O reencontro é emocionante, como nós vimos, e de profunda lição para as nossas vidas. Se abraçar, chorar e se beijar. A ideia bíblica é que sem reconciliação não há cura, não há perdão. Quantas vidas amargas, lembrando de pratos de comidas que são verdadeiros alimentos azedos da vida humana e tornam as pessoas doentias diante de certas refeições. Irmãos, nunca se consegue a vitória lutando sozinho. Deus precisou ferir o seu servo para que este percebesse a sua incapacidade. Após a mudança do nome, Jacó é símbolo do passado. Passado familiar ruim, relacionamentos ruins, no caso com o irmão, um passado de fuga, de desespero, talvez de tormento. Israel é símbolo de um novo homem que depende totalmente da força divina. E aí nós ficamos a perguntar: qual tem sido a nossa luta diária? Será que muitas vezes não estamos querendo obter vitórias sozinhos? Muitos são escravos do passado, devido à formação e educação recebidos também. Muitas vezes precisamos nos vigiar como pais, porque às vezes formamos filhos que não conseguem ter alegria na vida e não conseguem lutar. Há mães parecidas com Rebeca, vivem a mimar e a proteger seus filhos como se fossem crescer em uma bolha intocável. É impressionante isso nos dias de hoje, é impressionante isso na sociedade do século XXI. Nós temos uma geração frágil em muitos aspectos. Quando crescem, muitas vezes são imaturos, irresponsáveis, mas os pais continuam a proteger. Quantas vezes os pais não estão passando a mão na cabeça dos seus filhos com situações das mais diversas e depois não sabem quais foram os erros cometidos. Por isso que nós temos tantas pessoas egoístas, cheias de segundas intenções e calculistas nessa sociedade. É só olhar para exemplos que governam a nação e não precisamos de mais nada. Quantas vezes nós não percebemos pais tentando socorrer filhos para tentar proteger algumas coisas até da justiça? Confesso que às vezes fico ouvindo certas histórias de pessoas que eu conheço que acho extremamente pecaminosa diante dos olhos de Deus. O filho faz uma coisa errada, lá vai o pai, protege a mãe, protege tudo para que o filho não possa suprir, ou melhor, assumir os seus próprios erros. Proteger, ajudar, enfim, isso é necessário. Tudo isso é necessário, mas não podemos fazer disso uma forma de vida que os nossos filhos não se defendam diante dos problemas da vida e das situações que a vida muitas vezes reserva. Isso é muito importante ser considerado. As críticas, mágoas, abandono, culpa, tristeza, frustração, raiva e todos os sentimentos negativos que nós acumulamos geram comportamentos que sabotam a nossa vida, que minam as nossas resistências. Muitas vezes somos sabotados na vida profissional devido a isso. Nos relacionamentos
devido a isso, na saúde física devido a isso, e pior do que tudo isso, impede o crescimento espiritual e consequentemente o crescimento da igreja. Somente após a transformação passada por Israel é que a própria história da nação mudou também. Muitas vezes vivemos a ruminar o passado, sendo escravo das nossas próprias histórias. O apego ao passado ruim pode ser uma armadilha da mente e do ego, que nos faz acreditar que sem a pessoa, o objeto ou a situação a qual nos apegamos lá atrás, jamais poderemos ser felizes. Muitas vezes precisamos deixar algumas coisas para trás, alguns entulhos da vida, pedindo que Deus toque nas nossas articulações e modifique a nossa maneira de ser, para não nos tornarmos um depósito de mágoas, de dúvidas, de inseguranças, de ciúmes exacerbados em todos os aspectos. Quantas são as pessoas que não conseguem controlar ataques de ciúme e que destrói a si mesmo e destrói os outros, porque o seu passado não foi curado? Jacó é um exemplo de que é possível se libertar da escravidão do passado. Talvez precisamos do toque de Deus para reconhecer que Ele é mais poderoso do que nós. Só após a luta com Deus, Jacó percebe que ele não era tão forte, que ele não era tão esperto, que ele não era tão bom, que tinha alguém mais poderoso, mais forte, mais inteligente, mais capaz, que com um toque apenas muda a história da sua vida. Irmãos e irmãs, nós precisamos muitas vezes de um sós com Deus no vale da segurança, no vale de Jaboque. Precisamos pedir que Deus toque em nós e nos dê coragem para enfrentarmos os nossos medos, para encararmos a realidade, para voltarmos a olhar para a vida e para as pessoas com a alegria que sempre vem de Deus. Permita que Deus assim haja no seu coração e na sua vida. Fica um desafio aqui: leia essa história e reflita sobre tudo isso, para que Deus possa trabalhar o seu coração e a sua vida